Pessoal do Primeirão, como estão? Tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa aula dessa semana que se inicia agora no dia 30, né? 30 de março e finaliza no dia 3 de abril, beleza? Vamos lá então, começando a nossa aula dessa semana, a gente vai falar um pouquinho de fundamentos experimentais da teoria atômica de Dalton. Galera, vamos lembrar que o Dalton foi o cara que falava que os átomos são bolinhas esféricas, maciças e indivisíveis, né? Até isso, nós sabemos que o modelo dele é um modelo muito simples, mas é um modelo fantástico, porque quando Dalton fala isso, Dalton vai falar que esses átomos eles podem se combinar com outros átomos, dando origem a novas substâncias. Por exemplo, quando você imagina que um átomo de O pode se ligar a dois átomos de H e formar, né, a molécula de água, essa ideia é fantástica, porque ele consegue provar, aliás, ele consegue sugerir uma ideia de que átomos combinados, eles vão dar origem a substâncias. E uma vez que esses átomos são separados, a ligação entre eles é quebrada, eles podem se recombinar de outra maneira, dando origem a novas substâncias. Então a ideia de Dalton é fantástica. Dalton, eu poderia dizer que Dalton é o pai da reação química, tá? O pai da reação química, quando ele fala que os átomos eles se combinam, ok? Depois da ideia de Dalton, vem Lavoisier. Lavoisier vai falar o que pra gente? Lavoisier é responsável por aquela famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, Lavoisier vai dizer o seguinte: toda vez que você tem um sistema fechado, o que é um sistema fechado? Quando vocês estiverem vendo física, vocês vão ver o seguinte: nós temos três sistemas: sistemas aberto, fechado e isolado. O sistema aberto é aquele que perde ou ganha matéria e perde ou ganha energia. O sistema fechado, você pode perder ou ganhar energia, mas você jamais vai perder ou ganhar matéria, ou seja, a massa antes da transformação e a massa depois da transformação, a massa é a mesma, a massa se conserva. E o sistema isolado é aquele em que não perde nem ganha massa e não perde nem ganha energia. Bom, Lavoisier vai falar especificamente de um sistema fechado, ou seja, eu não vou perder nem ganhar matéria. Eu posso até perder ou ganhar energia, isso não tem problema nenhum, mas eu jamais posso perder ou ganhar matéria. Partindo desse princípio, eu não vou ter ganho e nem perda de massa no processo. Então, a massa que eu tiver antes, vai ser a mesma massa que eu vou ter depois. Juntando esses dois caras, Lavoisier e Dalton, o que a gente conclui? A gente conclui o quê? Que numa reação química, por exemplo, aqui, ó, nitrato de prata, HNO3, NaCl, segundo a ideia de Dalton, um átomo de Ag combinando com um átomo de N combinado com três átomos de O. A ligação entre eles vai ser quebrada, a ligação de Na com Cl também vai ser quebrada, e esses átomos irão se recombinar de outra maneira, ou seja, o Ag vai ligar com Cl e o Na vai juntar com NO3, ou seja, repara que a ligação entre eles foi quebrada e eles se recombinaram de outra maneira. Isso é a ideia de Dalton, né? E Lavoisier vai dizer o seguinte: se o sistema estiver fechado, não posso nem perder e nem ganhar matéria com o meio externo, tá? Vamos supor que a massa desse cara seja 10 gramas, é um exemplo. Vamos supor que a massa desse cara seja 20 gramas, é um exemplo. 10 gramas mais 20 gramas vão dar 30 gramas, ou seja, a soma disso mais disso também vai ter que dar 30 gramas, entendeu? Ou seja, eu não vou perder e nem ganhar massa de cá para lá, tá bom? Isso num sistema fechado, recordando bem, bacana? Bom, o que acontece? Então, por exemplo, nós podemos dizer o quê? Olha, água é uma combinação de oxigênio e hidrogênio. O que seria a lei de Lavoisier? Pera lá. Lavoisier vai dizer o seguinte: se água é uma combinação de oxigênio e hidrogênio, se você tem 8 gramas de oxigênio com 1 grama de hidrogênio, a massa vai dar o quê? 1 mais 8, 9 gramas. Isso é a lei de Lavoisier. Então, repare que eu estou no eixo X, ó, eixo X da matemática. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Eixo X da matemática, 1 mais 8, 9 gramas, tá bom? Isso é a lei de Lavoisier. O que é o Proust? O Proust ele vai falar da proporção. Então, eu costumo brincar o seguinte, ó. Proust, proporção, Proust, proporção. E Proust está para o eixo Y. Vocês vão entender. Por exemplo, olha só. Vamos supor, aqui eu tenho 9 gramas. 9 gramas é 8 mais 1. Beleza, 9 gramas. Vamos supor que aqui fosse 18. Se aqui fosse 18, o que o 18 é do 9? O dobro. Então, o que vai ser aqui? 16, que é o dobro de 8. E o que vai ser aqui? 2, que é o dobro de 1. Se aqui for 90, ó, 90 é o que do 9? 10 vezes maior. Então, aqui vai ser 80, que é 10 vezes maior que 8, e aqui vai ser 10, que é 10 vezes maior que 1. Ou seja, Proust é proporção.
Beleza? Então a gente fala dessa proporção, olha só. Proust vai falar justamente essa ideia. Bacana? Bom, e aí nós temos as explicações das leis ponderais de reações químicas. O que a gente vai dizer? Se Dalton fala que átomos, aquilo que eu comentei no começo do conteúdo, se o Dalton fala que átomos são bolinhas e essas bolinhas se combinam para formar compostos, né? Partindo do princípio que o átomo é indestrutível, o átomo que eu tenho antes, eu vou ter o mesmo átomo depois, só que combinado de maneira diferente com substâncias diferentes. Dalton vai falar isso. Eu não vou quebrar, eu não vou destruir, eu não vou criar átomos. Os átomos que eu tenho antes, eu também os terei depois, somente recombinados de maneira diferente. Legal? E a ideia de Lavoisier vai dizer o quê? A massa que eu tenho antes é igual à massa que eu tenho depois. Bom, Dalton também fala dessa combinação e que essa combinação é na mesma proporção. Por exemplo, um átomo de CO, ele tem um C para um O. Se você tiver dois Cs, dois Os. Três Cs, três Os. E assim sucessivamente. Nesse caso é o monóxido de carbono. Se for o CO2, é um C para dois Os. Né? A proporção de 1 para 2. Um C, dois Os. Dois Cs, quatro Os. Ok? Então Dalton vai falar dessa proporção das bolinhas. E que as bolinhas, o mesmo número de bolinhas que eu tenho antes, eu tenho depois. Beleza? Então, Dalton junta tudo isso, junta Lavoisier e junta Proust junto com a mesma ideia. Beleza? Bom, o que nós temos aqui? Um resumo dessas duas leis que eu disse para vocês. Legal? E aqui nós temos exatamente o que eu disse. Ó. H2O, um oxigênio com dois hidrogênios. Um oxigênio com dois hidrogênios. Quando ocorrer essa reação, essa ligação vai quebrar, essa ligação vai quebrar, essa ligação vai quebrar e essa ligação vai quebrar. O que vai acontecer? O H de um vai juntar com o H de outro e formar H2. O H de uma molécula de água vai juntar com o H da outra molécula de água e vai formar outro H2. E os dois Os das duas moléculas de água vão se juntar e formar o O2. Ou seja, eu perdi coisas daqui para lá? Não. 4Hs, 1, 2, 3, 4. 4Hs, 1, 2, 3, 4, 4Hs. 1, 2 Os, 1, 2 Os. Ou seja, o mesmo número de átomos que eu tenho antes, eu tenho depois, somente combinados de maneira diferente. Bacaninha, galera? Bom, o que acontece? Aqui tem exatamente um resumo, né? Antes e depois. Ó. Antes, AgNO3 e NaCl. Aí eu virei de ponta cabeça, houve uma reação química e eu formei nova substância. O que era AgNO3 e NaCl virou AgCl e NaNO3, ou seja, houve uma outra combinação de átomos. Os átomos se recombinaram, as ligações se quebraram e os átomos se recombinaram de outra maneira. Porém, a massa é a mesma. Massa é mão, massa é mão. Ok? Bom, aqui tem a explicação das leis ponderais, segundo Dalton, Lavoisier e Proust. E aqui nós temos alguns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? O que acontece? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesses exercícios, eu peço que vocês enviem para mim no e-mail que está no cabeçalho, legal? Eu estarei disposto a ajudar vocês. Deu para notar que no meio da semana eu faço uma folha de exercício corrigindo esses exercícios. Eu faço uma folha de correção corrigindo esses exercícios, tá bom? E estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? É um conteúdo bastante simples, né? Bastante simples. Eu vou fazer número 1 junto com vocês, só para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Um prego que enferruja. O prego que enferruja, prego essencialmente é Fe. Então, você vai escrever para mim Fe mais O2, porque o prego enferrujando é ferro reagindo com O2. Aí coloca uma setinha, aí vai virar FeO, certo? E o palito de fósforo que queima. O palito de fósforo é constituído essencialmente de madeira, né? Claro. Madeira é uma combinação de celulose. Agora eu não vou lembrar. É C3H8O, não. Vai ser C6H12O6. Pode representar pela glicose mesmo, não tem problema não. Porque é uma junção, né? A celulose é um polissacarídeo, isso. Mas, enfim, deu um branco agora. Não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso. Então, ou seja, um palito de fósforo constituído essencialmente de madeira. Madeira essencialmente de carbono. Então, põe C6H12O6, beleza? Vamos colocar um monossacarídeo aqui, que no caso pode ser a glicose, a frutose, é um monossacarídeo, né? Que vai se unir por ligação de beta-glicose para formar celulose. Isso, é isso mesmo. Celulose é beta-glicose, glicose ligada na forma beta. Enfim, pode colocar glicose. C6H12O6
reagindo com O2, formando CO2 e água. Ou seja, formou CO2. Então, se formou CO2, a massa do palito de fósforo vai diminuir. E o ferro e o prego enferrujando? O prego é ferro. Ferro mais O2 forma FeO, ou seja, FeO é maior que Fe. Então, o que acontece? A massa aqui vai aumentar, a massa aqui vai diminuir. Aí ele pergunta, no primeiro caso, há um aumento da massa. Claro, o ferro combina com O2 e forma FeO, e no segundo caso, a diminuição da massa. Claro, porque a minha celulose é queimada, vira CO2, CO2 é um gás, ele vai sair, né, porque ele é um gás, então a massa vai diminuir, claro, porque o palito de fósforo vai ser queimado. A pergunta é, esses fatos contrariam a lei da conservação de massa? Não, claro que não. O que acontece aí é que esse sistema é aberto, galera. Como o nosso sistema é aberto, eu posso ter ganho de massa e posso ter perda de massa, porque o sistema está aberto. Eu não estou controlando a quantidade de oxigênio que entra e também não estou controlando a quantidade de CO2 que sai. Quando você define que o seu sistema está fechado, que você define a quantidade de O2 que entrou e define a quantidade, ou seja, a quantidade de O2 que já está lá e a quantidade de CO2 que não vai sair também vai ficar lá, você tem uma conservação da massa. Então ele fala assim, contrariam a lei da conservação de massa? Não. Explique sua resposta para cada um dos fenômenos acima. No primeiro fenômeno, como o sistema está aberto, entra o oxigênio para combinar com Fe, logo a massa vai aumentar. No segundo caso, na combustão do palito de fósforo, dessa reação forma-se CO2 e esse CO2 vai sair, então a massa vai diminuir. Mas não é que contraria a lei de conservação de massa, é que nós estamos fazendo essa experiência num sistema aberto. E segundo Lavoisier, a experiência tem que ser feita num sistema fechado. Bacaninha? Pessoal, forte abraço. Vejo vocês o mais breve possível, se Deus quiser.